Olá a todos, meu nome é Manuel Vidal Pantoja Júnior e eu vou começar agora a apresentação do trabalho intitulado Análise de Desafios de Crescimento Urbano para o Planejamento Sustentável em Belém do Pará. Trabalho de autoria minha, Manuel Vidal Pantoja Júnior. Bom, indo aqui para a introdução do trabalho, a gente vê aqui que o crescimento urbano, ele tem aí duas dinâmicas simultâneas de crescimento, que são relativamente aí contraditórias. De um lado, a gente tem o espraiamento urbano, que é caracterizado aí pela expansão horizontal e difusa, de baixa densidade e voltada para as periferias. E do outro lado, a gente tem a verticalização, que é marcada pela construção de edifícios altos, concentrados em áreas centrais e mais valorizadas. Sendo que esses dois processos provocam aí impactos socioambientais distintos, mas igualmente significativos. O espraiamento, ele precisa aí de áreas ambientalmente mais frágeis, ele pressiona essas áreas, né, com várzeas e igarapés, enquanto que a verticalização, como pode dizer, embora o uso aí do solo tenha ocorrido de forma excludente, reforçando as desigualdades sociais, então, a pergunta central do estudo tem como ponto central é como que essas dinâmicas de expansão afetam o planejamento urbano sustentável e equidade socioambiental em cidades como Belém. Dessa forma, os objetivos do trabalho é analisar a dinâmica de urbanização de Belém no período de 1985 a 2024, de forma a avaliar os padrões de espraiamento e verticalização e suas implicações para o planejamento urbano. Com o objetivo específico, a gente tem aí avaliar os padrões espaciais de urbanização de 85 até 2024 e identificar os impactos socioambientais de urbanização, além de propor diretrizes para políticas urbanas sustentáveis. A área de estudo é todo o município de Belém, que se concentra aqui na Amazônia brasileira, e a pesquisa ela tem caráter descritivo, analítico e temporal, com abordagem quantitativa. Tem aqui o mapa de localização, onde aqui aborda aqui todo o município de Belém. As etapas da metodologia envolvem uma revisão bibliográfica e documental, onde foi feita uma análise de literatura científica e de instrumentos normativos, como o Plano Diretor de Belém, e coleta de dados espaciais. Foi feito aí o uso de séries temporais de map-biomas, a última coleção até o momento, que é a coleção 10, para os anos de 1985, 2000 e 2024. Foi feito aí o geoprocessamento, a parte de GIS, com o apoio do QGIS, onde foi feita a reclassificação e a vetorização dos dados do uso de ocupação do solo. E a análise foi feita de forma quantitativa, onde foi calculada as áreas, as taxas de mudanças e espacial qualitativa, onde foi feita a identificação dos padrões de expansão. Aqui a gente tem um fluxograma das etapas da pesquisa, onde mostra todas essas etapas que eu citei agora. Aqui já na parte dos resultados, a gente tem aqui a principal construção que a gente tem como resultados é que ocorreu uma intensa substituição da cobertura vegetal por áreas construídas ao longo dos anos que foram analisados, sendo que os dados-chave são a perda da vegetação, a gente tem aí a formação florestal urbana, que sofreu uma redução de 62,1% só entre os anos de 2000 e 2024, e teve um ganho de área urbana aí, que as áreas consolidaram um aumento aí de 19,3% no mesmo período. Então, enquanto teve uma perda significativa de vegetação, teve um ganho significativo também de área urbana. E a localização aí da expansão, essa expansão ela avançou predominantemente sobre áreas ambientalmente frágeis, então a gente vê aqui através da parte do uso e ocupação do solo, que áreas de várzea e igarapés têm até ecossistemas essenciais para a regulação hídrica tiveram essa substituição de área verde por área urbanizada. E a questão dos dois padrões de crescimento, analisando o espraiamento periférico, o padrão foi que teve uma expansão linear ao longo dos eixos variáveis, vários e radial, e os impactos foi que teve um aumento na segregação socioespacial, que eleva aí os custos de expansão de infraestrutura e degrada aí os ecossistemas, que teve aí uma intermediação de várias. Enquanto que a verticalização, te veio que a concentração em núcleos centrais e valorização, sendo que aí a gente tem vários bairros nobres, como Nazaré, Batista Campos,
E o paradoxo é que, embora esse seja uma alternativa para o adensamento, então, quer dizer, em vez de para o lado, a gente vai verticalizar, na cidade acaba que se manifestou de uma forma excludente. Então, se concentrou somente em algumas áreas, não foi ali, por exemplo, em áreas que tiveram mais impactos. E impacto, um foco em empreendimentos de alto padrão, que provoca aí gentrificação, um aumento de 55% a 130% no valor do metro quadrado, com limitada oferta de habitação social e pouca integração ao transporte público. Tem aqui um quadro que mostra aqui o padrão linear, radial e concentrado, sendo que 1985 até 2000 só foi decrescendo a porcentagem. Porém, em 2004 a gente já teve um aumento que foi decaindo aí para 38%, mas depois teve um aumento para 51%. É, indo aqui para a questão da discussão, né, sobre esse ato do planejamento urbano, o plano diz, a realidade é que o problema não é uma ausência de um plano. O plano diretor de 2008, que é o mais vigente que está até então na cidade, é considerado sofisticado e progressista no papel. Porém, existe uma falha de implementação, que existe o hiato entre a norma e a prática. Então, está na norma, mas não é posto em prática. Enquanto que 43% dos instrumentos previstos no plano diretor não possuem regulamentação específica após 17 anos de lei. E, como consequência, a gente vê que na ausência de regulamentação e fiscalização efetiva, a regulação urbana torna-se inflexível e cede aí às pressões do mercado imobiliário, que acaba aí, ditando o crescimento da cidade. A gente vê aqui que, vendo as questões de sustentabilidade, né, ambiental, social e econômica, o espelhamento ele tem uma fragmentação de ecossistema, intermediação de várzeas e cerca de 72,5%. Em um momento de inundação, a verticalização ela possui já compensação, contrapartida, né? Ilhas de calor urbano, em áreas muito verticalizadas, sobrecarga de infraestrutura e no questão social, a gente tem uma segregação socioespacial, dificuldade de acesso a serviços públicos e a dependência de transporte motorizado, principalmente em áreas mais espraiadas, que são áreas mais periféricas, enquanto que em áreas mais verticalizadas, a gentrificação, que é aí teve um aumento de 55% a 130% no valor do metro quadrado, e a falta de diversidade socioeconômica. E indo para a questão econômica, em áreas mais espraiadas, teve um alto custo de expansão de infraestrutura, 37% superiores em áreas de várzea, e dispersão de investimentos. Já em área mais verticalizada, tem a concentração de investimentos em núcleos privilegiados e uma especulação imobiliária nessas áreas. Então, o valor do metro quadrado acaba sendo mais alto. Como conclusão, a gente vê que o estudo ele atingiu o seu objetivo, aí ao analisar as dinâmicas do espraiamento urbano e da verticalização da cidade, mostrando que ambas ocorrem de forma contraditórias e geram diferentes impactos socioambientais, quanto que o espraiamento ele elevou os custos de infraestrutura, ampliou desigualdades e avançou sobre áreas frágeis, a verticalização, embora promova o adensamento, tem ocorrido de modo concentrado e excludente. E aí constatou-se que a urbanização da cidade resulta de combinação entre políticas públicas limitadas, pressão de mercado imobiliário e fragilidade de governança, além de substituição contínua de vegetação por áreas construídas, comprometendo a resiliência climática e a regulação hídrica da cidade. Esses são os agradecimentos do trabalho e muito obrigado.